Eu cresci, passei toda a minha vida ouvindo pessoas dizerem que o Brasil é o país do futuro. E eu acreditei nisso. E durante muitos anos nós fomos um país que crescia, que tinha um norte, que tinha um caminho, que tinha um objetivo. Erros, acertos sempre existiram e sempre vão existir. Mas de uns tempos para cá eu tenho perdido essa perspectiva de futuro. Me parece até que nós estamos caminhando para trás. Eu fui surpreendido, mas uma surpresa desagradável nesta semana, neste final de semana, quando eu vi uma manifestação próximo aqui na cidade de Cubatão, onde eu vi a prefeita da cidade subir, fantasiada de Fidel Castro, com boina, com mão cerrada, subir em um caminhão gritando palavras de ordem. Nós estamos nos tornando o país do atraso. Isto fez sucesso em 1958 em Sierra Maestra. Fidel Castro se tornou um grande assassino, se tornou uma pessoa deplorável no sentido moral. Cuba está arrasada. E de repente eu vejo pessoas que comandam uma cidade subirem um caminhão fantasiado de Fidel Castro e gritando palavras de ordem. Nós nos tornamos o país do atraso. Voltamos aos anos 60. Que pena, Brasil. Pense nisso. Programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook /Do Jeito do Jonas. Lá no Facebook /Do Jeito do Jonas, no YouTube e no Facebook você tem este programa e mais de 1000 programas gravados para você assistir, para você matar saudade. E eu tenho certeza que de repente lá um convidado que passou e você quer ver o que ele pensa, como ele age, você pode assistir os nossos programas gravados lá no YouTube. Nós estamos aqui no oferecimento de Ravena, produtos profissionais para a beleza, um produto que veio para revolucionar o mercado de cosméticos em toda a Baixada Santista, e Dona Dolores Restaurante. Dona Dolores, que fica ali na Miguel Stéfano. A Avenida Miguel Stéfano é a avenida da Praia da Enseada, ao lado do aquário, o restaurante Dona Dolores, que sem dúvida nenhuma tem o melhor peixe, mas sem dúvida o melhor peixe de toda a Baixada Santista. Ok? Dito isso, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje. Para me ajudar a fazer esse programa, eu convidei uma ilustre personalidade aqui da nossa cidade, ele que é pastor, reverendo Hélio de Souza Arruda. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Independente aqui na cidade do Guarujá, a quem eu agradeço muito. Obrigado por ter vindo, reverendo Hélio. Que honra. O privilégio é meu. Primeira vez que nos visita? Primeira vez. Pastor, eu não trouxe o senhor aqui para falar de política, eu fico constrangido, eu fico aborrecido de ver pessoas querendo trazer para o Brasil coisas que não deram certo. Na União Soviética, a Alemanha Oriental foi destruída por esse tipo de ideologia. Cuba hoje, você vê as reportagens, você vê as filmagens que escapam de lá. Não é disso que eu quero falar. Eu quero falar de uma outra doença da sociedade. A religião está doente? O evangelho está doente, pastor? Eu não diria em si totalmente doente, mas pelo caminho, o rumo que estamos tomando, ela apresenta alguns sintomas de uma doença, eu diria doença aí grave para o evangelho e assim para as igrejas históricas também. Por quê, pastor? Nós perdemos esse sentido, o povo, a população brasileira perdeu esse sentido de religiosidade, de crer. Eu creio que a grande dificuldade que nós temos enfrentado nos nossos dias chama-se referencial. Há muitos anos nós tínhamos referencial de pastores, líderes religiosos positivos. Não digo os líderes que temos que são negativos. Esses maus exemplos que temos, mas a igreja perdeu um bocado desse, para dizer bastante desse referencial. Então, o que é ser pastor? Ser pastor para muita gente é simplesmente um cargo, uma função, liderar um grupo para alguma coisa, sem muito referencial. Onde vai chegar, onde precisa levar esse povo, esse rebanho que não é seu, que é de Deus.
Então, eu penso que a grande dificuldade nossa é onde nós vamos chegar com tudo isso ou com aquilo que nós temos como ministério. Mas será que as pessoas, os seres humanos que se intitulam pastor ou pastores, será que todas essas pessoas têm noção de que o rebanho é de Deus, que não é dele? Porque é uma disputa aí, não é tudo por dinheiro lá do Silvio Santos, é tudo por membro. E porque o membro gera lá uma certa arrecadação. E eu fico indignado quando vejo uma viúva receber um salário mínimo e com todo o amor no coração, ela tira lá uma parte do seu salário e entrega na igreja. E ela ganha um salário mínimo, passa necessidades básicas, mas ela entrega parte do seu salário na igreja para o pastor andar no carro do ano. Onde é que está o cristianismo nisso? É a pergunta que eu faço. Diria uma coisa que eu acho interessante. Se ele ainda andasse no carro do ano e acompanhasse como um pastor... Aquela senhora? Seria diferente. Né? A dificuldade que eu tenho percebido nesse período de ministério, eu tenho aí 18 anos de ordenação, mais uma história toda de igreja e faculdade de teologia e tudo mais, a grande dificuldade que eu vejo são os pastores intitulados pastores que muitas vezes não sabem o que é pastorear, não sabem o que é acompanhar. E quando você falou algo que eu acho interessante, quando você vai para a política, mesma coisa. Nós temos um exemplo, vou dar 2 exemplos, de igreja e política. Quando nós vamos para um tratamento de saúde, quem determina como funciona o andamento de uma UPAM, UPA, o nome que... Tá, uma unidade médica. Quem determina o funcionamento? Será que ele já passou por esse processo alguma vez? Para saber se dá certo, se demora muito, se é legal, se ele é atendido do começo ao fim? No âmbito religioso, a mesma coisa. Ser pastor, ser um líder, conduzir uma igreja, é acompanhar a pessoa lá na sua vida em casa, é visitar, é saber das suas necessidades, é trazer um alimento, um estudo, uma direção que venha de encontro, ao encontro das necessidades dela, ao encontro das necessidades e muitas vezes mudar de encontro, mudando o jeito de viver, que muitas vezes está equivocado, está errado. Ela sofre por não viver da forma como deveria viver, ela sofre as consequências que precisaria ser mudado. Muitas vezes o pastor precisa acompanhar essa pessoa, essa ovelha, para direcionar onde e como ela deve caminhar. Isso eu acho que falta muito para nós. Não sei se por causa das megas igrejas nós perdemos um pouco a essência do que é ser pastor. E aí perdemos a visão de que pastor, as ovelhas, o rebanho não é nosso, mas ela é de Deus. Essencialmente, né? Eu, até por ter mais de 60 anos de idade, eu nasci num lar presbiteriano, eu sou presbiteriano, fiz a minha profissão de fé, eu andei com pessoas como Edésio Schecker, Wilson de Souza Lopes, Carlos Birze, né, que são os grandes líderes da igreja presbiteriana de todos os tempos. O Edésio Schecker, o trabalho que ele fez, inclusive, na China, como embaixador do Mackenzie na China. Para quem não sabe, o Mackenzie é uma entidade presbiteriana, pertence à igreja presbiteriana do Brasil. Então eu tive a honra, tive o prazer de andar com essas pessoas, de fazer parte desses conselhos, quando eu era um pouco mais jovem. Até no ano 2006 eu estava ainda no Mackenzie cuidando desses interesses. E eu tinha a noção exata de que a pessoa que ia para o pastoreio, ela tinha um chamado, ela era selecionada por Deus. Nós notávamos a reverência das pessoas por aquela pessoa que tinha uma vida altamente diferenciada. Eu quase me esqueço aqui, eu preciso dizer do grande reverendo Anísio Saldiba, que revolucionou toda a América do Sul com o seu pastoreio e depois veio aqui para o Mackenzie, veio para Pirituba, onde nós estávamos, o pastor que me casou, que batizou os meus filhos. Reverendo Anísio Saldiba, pessoas assim de um escopo, de um diferencial enorme. Hoje, de repente, a pessoa se intitula pastor. Eu quero também citar aqui o líder que iniciou esse movimento neopentecostal no Brasil, que é Manuel de Melo, esposo de Dona Ruth, pai do Paulinho de Melo, pai do Boaz de Melo, com quem eu convivi durante muitos anos com o reverendo Manuel de Melo. Homens de Deus, homens separados por Deus. Hoje, pastor,
me assusta. De repente você encontra aí uma pessoa que você sabe que tem problemas de toda ordem, até porque eu sou advogado, eu sou penalista há tantos anos, você sabe uma pessoa que tem problemas. Aí, não, eu sou pastor. Pastor do quê? Onde nós perdemos o elo? Onde que nós perdemos, pastor? Eu volto a dizer, você citou nomes que eu acho interessante. Nós tínhamos referencial. Referencial. Muitos desses intitulados pastores, ou do que vai surgindo, por falta de referencial, por falta de preparo. A igreja precisa preparar melhor aqueles que assumirão o cajado pastoral. Então, eu penso que falta muito desse referencial. Por um outro lado, citando aí, para nós, pastores, precisa ficar claro. Acho que o tempo vai proporcionando isso para a gente com mais facilidade. Para nós, precisa ser muito claro que é um sagrado ministério. Quando a pessoa entende que é um sagrado ministério, ou que é o sagrado ministério, ela pensa duas vezes para caminhar, ou para conduzir, ou para pastorear, ou para se intitular pastor. O que é o sagrado ministério? Não é o que nós vemos hoje. Hoje se vê de tudo um pouco, menos aquele sagrado ministério. Tem como resgatar isso? Eu creio que tem. Ou nós estamos caminhando cada vez mais para o Apocalipse? Já passamos lá de João, chegando em Pedro, quase Judas para chegar em Apocalipse. Eu creio que tem, mas depende muito também das igrejas históricas, das igrejas que surgem. Ou algumas igrejas, vou dizer pentecostais e neopentecostais também. De parar e ter uma certa consciência de que se nós não dar um basta aqui e continuar o jeito que estamos caminhando aí, a tendência é isso mesmo, chegar para o Apocalipse. Tá certo, daqui a pouco nós falaremos um pouco sobre escatologia, não é brincadeira. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. Hoje eu venho falar sobre Ravena, uma verdadeira revolução no segmento de beleza capilar. São produtos com qualidade diferenciada que utilizam matérias-primas importadas de diferentes locais do mundo. A marca trabalha com diversas linhas de tratamento para diversos tipos de cabelo. Tem a máscara Detox, que tira toda a oxidação dos fios. Tem o kit Amazon 3 Passos, que vem com o shampoo Amazon Clean, o Amazon Liss e o Amazon Finalis, e promove o selamento intensivo das cutículas. O kit Batana, que também vem com o shampoo pré-tratamento para limpar os fios, e vem com o redutor Impact Batana, que é um produto inovador e tem a função de realinhar os fios por muito mais tempo. E o Nano Keratin Fluido, que nutre os fios danificados quimicamente. A marca trabalha com outros diversos produtos. Quando for ao salão de beleza de sua preferência, exija produtos profissionais da marca Ravena, o melhor no segmento de beleza. De volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, batendo um papo gostoso hoje aqui com o reverendo Hélio Arruda, que é pastor da Igreja Presbiteriana Independente, aqui no centro do Guarujá, na Rua do Contorno, na Laudo do Jóia ali, uma igreja que realmente tem feito diferença aqui na nossa cidade. Antes de voltar aqui com o reverendo Hélio, eu quero falar para você de Ravena, produtos profissionais para a beleza. Ravena, você viu aí no intervalo nosso comercial, Ravena é um produto que veio para tomar conta de todo o mercado de cosméticos na Baixada Santista. E também Dona Dolores Restaurante, que sem dúvida nenhuma é o melhor restaurante para você comer o melhor peixe aqui na cidade do Guarujá. Ali na Miguel Stéfano, ao lado do aquário, em frente ao mar, com a brisa, com uma visão maravilhosa. Vale a pena você visitar aí num casamento, batizado, uma reunião de amigos, de repente para fechar um negócio precisa impressionar o cliente, levar num bom lugar, vá ao Dona Dolores que você vai ser carinhosamente tratado lá. Reverendo Hélio Arruda, nós estávamos falando aqui no primeiro bloco sobre pessoas históricas, sobre a igreja, o futuro da igreja, como vai caminhar a igreja. Mas eu queria sugar um pouco mais do seu conhecimento nessas questões que hoje estão em debate nas redes sociais, nas emissoras de televisão. Nós temos, por exemplo, essa questão do homossexualismo,
né, que sempre há um embate. Nós tivemos aí o pastor, aí já não é o reverendo, é o pastor, que, né, o Marco Feliciano, uma pessoa que eu respeito muito, do Partido Social Cristão, deputado federal mais votado de São Paulo na eleição de 2000 e nós estamos em 2014, foi a última em 2010, que teve um embate com essa comunidade homossexual. Como que é a Igreja Presbiteriana, como que o senhor tem a visão disso? Eu creio que o momento e a mídia tem promovido não só o debate, mas tem promovido mudanças e às vezes não são tão boas. O que se fala na mídia, o que se fala no dia a dia são temas que surgiu num programa de TV, numa novela, por aí em diante, e aí tem-se o modismo. As pessoas abraçam, às vezes, sem entender aquela causa e saem defendendo com unhas e dentes. Lá na frente vai ver o que aconteceu, ou o que defendeu. A Igreja Presbiteriana Independente é uma igreja que ela preza pela palavra. Então nós sempre vamos seguir a palavra, vou colocar assim. Eu penso que, como ser humano, a pessoa tem as suas escolhas. Quer ser homossexual, ele fica à vontade, ele tem a escolha dele no dia a dia. Né? Ele vai, no futuro, vai descobrir ou vai ver se ele fez uma boa escolha ou não. Quando falamos de termos de Bíblia, igreja e homossexualismo, a igreja ela tem uma linha que é voltada para a palavra. Ela vai seguir, o presbiteriano vai seguir a palavra, e nós, como presbiteriano independente, nós seguimos os princípios bíblicos e não nos envolvemos na abertura de que a igreja precisa abrir para que, como algumas igrejas abriram, por aí, de que tem que ordenar, tem que aceitar, não é muito bem por aí, nós não entendemos assim. Nós prezamos a palavra com muita seriedade. Entendemos que as pessoas têm suas escolhas, mas também a escolha da igreja precisa ser respeitada, ou o caminhar da igreja também precisa ser respeitado. A recíproca tem que ser verdadeira, né? Sim. Porque quem quer respeito tem que dar o respeito também. O que nós vemos hoje não é um respeito, eu ponho a minha posição, coloco, é assim, acabou, e se você for contra, eu te processo. Sabe? Isso aí é uma via de uma mão única. Né? Eu penso que esse discurso... Quer dizer, falta diálogo. Falta diálogo. Isso. Falta diálogo nem tanto, vou dizer assim, nem tanto da igreja para com a sociedade, mas muitas vezes da sociedade para com a igreja que quer impor as suas visões, suas convicções, e que a igreja tem que aceitar e acabou. Não é bem por aí. Já vivemos há um bom tempo, temos um bom tempo de história, e que isso precisa ser conversado. Olha, você quer caminhar assim, caminha assim, mas a igreja caminha desse jeito. A igreja caminha assim, pensa assim, e para ser membro dela tem que caminhar do jeito que ela pensa. Ela tem o seu estatuto, seus critérios, os membros têm seus direitos e deveres, né? Dentro dos seus deveres, precisa encaixar dentro dos seus deveres, como tem que ser. Então, acho que as duas coisas precisam ser muito bem olhado e acho que a palavra é respeito, né? Por ambos os lados. Já que eu estou colocando aqui uma camisa de 7 varas, eu vou num outro segmento também que tem se sentido incomodado, que são as religiões de matriz africana, que durante muitos anos foi vilipendiada por uma parte da igreja evangélica, e hoje fala-se em direito ao culto de qualquer tipo, de qualquer segmento. O artigo 150 da Constituição cuida disso. Como que se faz esse relacionamento da igreja tradicional com as religiões de matriz africana? Eu creio que é tranquilo. Acho que não temos dificuldade no relacionamento. Acho que cada segmento, cada religião, cada igreja tem a sua linha de caminhar. Como presbiteriano, nós respeitamos. Aqui é um exemplo muito simples. Nós respeitamos a forma de batismo de igreja. Se é por imersão, por aspersão, infusão, se é com muita água, pouca água,
respeitamos, para a gente não há essa dificuldade. Nós não temos. Salvação não se mede com quantidade de água. Não é quantidade. Até porque o apóstolo Paulo foi batizado por aspersão. Dá para se entender que foi por aspersão, porque quem ora por ele... Eu sou presbiteriano, eu entendo que foi por aspersão e pronto. Por aspersão. Eu sou muito liberal, é do jeito que eu quero e acabou. Mas lá não tem essa... até porque a região não tinha essa abundância de água. Claro. Não tinha essa facilidade. Que a nossa visão hoje é a visão de que você abre a torneira e tem água em casa. Lá eles não tinham isso. Lá, banho não se tomava, lavava os pés e as mãos. Feio, hein, pastor? Era isso. Que feio, hein, pastor? Não tinha esse banho, lavar o corpo inteiro, trabalhar de chuveiro, ali o seu Lorenzetti, seja a marca. Por isso que os nobres tinham sangue azul. Porque como eles lavavam as mãos, aparece aqui a ponta da veia, é azul. Ficava azul. O sangue dele é azul, não é porque estava limpo. É só porque estava limpo. Só porque estava limpo. Tirou o pó, ficou fácil. Pastor, a criminalidade. Hoje os nossos jovens estão partindo para a criminalidade. A pessoa que opta pelo crime tem média de idade de 23 anos. Quer dizer, a média, poucos passam dos 26, 27 anos. E há uma dificuldade muito grande de se chegar nesse jovem hoje. Qual é a solução? Qual é o caminho? O que o senhor tem pensado sobre isso? Já há um bom tempo tenho pensado quanto aos jovens. Eu creio que alguns direitos são interessantes. Alguns direitos que foram adquiridos na caminhada. São equivocados alguns. Alguns são interessantes e precisam ser pensados e repensados, eu diria assim. Eu trabalhei com 10 anos, 11 anos, eu trabalhava. Eu também. Trabalhei cedo. Eu também. Hoje, com 11 anos eu estava numa fábrica limpando peça. Não podia produzir, mas podia limpar. Sim. E não fiquei aleijado, não morri. Ao contrário, desenvolvi um monte de habilidades. Eu sei que hoje tem menor aprendiz, tem todas essas questões. Mas o menor aprendiz, aqui é uma crítica, o menor aprendiz é proibido de aprender. É proibido de aprender. Eu tenho um amigo que tem restaurante e tem menor aprendiz. O menor aprendiz não pode passar pelo salão de almoço, não pode passar na cozinha, porque tem fogo, ele é obrigado a ficar confinado numa salinha com 300 caras vigiando, de medo dele se machucar. Isso não é menor aprendiz. Não. O menor aprendiz da minha época ajudava a montar o motor de caminhão. Sim. Eu creio que as leis, elas são construídas... São demagogas, né, pastor? Para ser bem claro, elas deveriam são contribuir, não fazer o que fazem. Isso. Então, vamos colocar assim, algumas leis precisam ser repensadas, porque elas vieram de alguns lugares, vou dizer, setores, e de ideologias, ideias que se contrapõem ou vai na contramão daquilo que seria importante para o aprendizado, para a responsabilidade. Nos Estados Unidos, alguns países aí, criança matou com 10 anos, ele passa por um processo disciplinar, corretivo, claro. Nós ficamos pensando... Aqui ganhou medalha. Aqui 10, 12 anos, ele não pode trabalhar, mas ele pode fazer filho, ele pode usar droga, ele tem todo esse processo. Não é que ele pode, na realidade ele faz, e aí as leis que vai coibi-lo não são tão, eu vou dizer assim, não vou dizer aplicativas ou aplicáveis, mas elas são mais frágeis. E, por outro lado, eu vejo o seguinte, tem solução? Tem. Precisamos repensar melhor na educação. Já começa na escola. Não para a minha geração, né, pastor? Para as próximas. Para as próximas. Porque, olha, já começa na escola. Nós tiramos o direito dos professores. Penso eu, e meu pai dizia isso também, né? Que quando levava o filho para a escola, dizia o seguinte: professor, tá aí, se precisar puxar a orelha, pôr de castigo, fique à vontade, faça. Hoje a mãe vai lá brigar com o professor. Não, hoje eu tenho visto. O pai entra na escola, a mãe entra na escola, achando que o filho está certo em tudo. E às vezes o bonito... E não está, né? Não está. E aí quer defender o menino. Então nós estamos tirando a autoridade de quem deveria ter autoridade, porque na sala de aula a autoridade é o professor. Não é o pai, não é o aluno. Então hoje nós tiramos a autoridade do professor e demos para a criança. O estatuto veio para ajudar, mas em alguns pontos ele destrói, ele tira essa autoridade do professor. Não, mas tem jeito. Desculpe, uma classe com 40, 45 alunos, como que um professor consegue ter o seu jeitinho de lidar com isso aí? Precisamos repensar muito bem. Daí em diante, eu penso que trabalhar com leis, com cuidado, ensino, voltar algumas coisas importantes para a escola, música,
Eu acho que a música contribui muito para a formação do menino, né? Até porque tem lá na história, nós temos que alguém disse que depois não sei se Schopenhauer disse que depois, Lutero, fala que depois da teologia não há nada mais sublime do que a música, né? E outra coisa, ensinar o menino a tocar um instrumento, jamais ele pegará em uma arma. Então isso seria coisa de se pensar. A criança no caminho que ela deva andar. E mesmo depois de velho, jamais se esquecerá dele, já dizia o grande Salomão. Sim, Provérbios. Há muito tempo atrás. É muito importante. Eu creio que falta para nós pais. Ensinar a criança no caminho. Falta para nós pais. Ela deve andar. Que nós jogamos a responsabilidade da educação dos nossos filhos muitas vezes para a escola. Então, há uma distorção na ideia, na compreensão do que é escola, qual o papel da escola, qual o papel dos pais. E aí nós ficamos empurrando por outra. E qual é o papel da igreja? Para encerrar, que o nosso tempo está estourado. O papel da igreja, eu creio que, além de orientar os pais, dar também para a criança uma direção. Para isso nós temos escola bíblica, temos o desejo de trazer alguns cursos voltados para a criança, para ensinar princípios não só bíblicos, mas princípios do dia a dia, na formação do caráter. Na formação do caráter dessa criança. Muito bem. Reverendo Hélio de Souza Arruda, que muito nos honrou com a sua presença, muito obrigado por ter vindo. O senhor tem 30 segundos para falar tchau. Pode ser um pouquinho mais. Pode ser um pouquinho? Tá bom, ali? Para mim é um privilégio. Fiquei honrado em estar aqui nessa tarde. Espero que o senhor participar. Faça disso um habitué e que venha mais vezes. Venho sim. Virei sim. A câmera não me é muito... constrangedora. Mas é um privilégio muito grande e deixo aqui a minha palavra para quem está nos ouvindo, para os pais, para professores. Precisamos repensar o papel nosso como pai, o papel da escola, né? Precisamos repensar, porque nós estamos lidando com crianças que têm suas vontades, suas visões distorcidas, são adolescentes que muitas vezes não sabem muito bem o que querem e aí vão vivendo e sofrendo as consequências e trazendo consequências terríveis para a sociedade. Precisamos repensar com muito carinho e a você pai, a você pastor, vamos pensar como pastor o que podemos deixar de legado para os nossos jovens e para os nossos filhos. Muito bem, uma honra muito grande receber aqui o pastor da Igreja Presbiteriana Independente aqui do Guarujá, reverendo Hélio Arruda, que muito nos honrou com a sua presença. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.